Olá, ouvintes! Olá, seguidores do Instituto Umbandista A Tenda do Caboclo. Estamos aqui para gravar o primeiro episódio do nosso podcast, o podcast Conexão Umbanda. Meu nome é Adriana Borges, estou aqui com a Fernanda. Oi, Adriana. Oi, Fernanda. Oi, Pai Gil. Que Olá. felicidade estar aqui com vocês, viu? Eu quero que a Fernanda se apresente também aqui para a gente começar esse... Perfeito. Eu sou Fernanda, sou professora universitária e sou filha da casa da Tenda do Caboclo. E eu sou, como eu disse, Adriana Borges, jornalista e também filha da casa A Tenda do Caboclo. E estamos hoje recebendo para este programa, para essa entrevista, o sacerdote Gildener Souza, Pai Gil, que é o diretor responsável pelo Instituto. Muito obrigada por estar aqui conosco. Olá, eu que agradeço, o agradecimento é meu, é um prazer estar aqui. Vamos só fazer uma breve apresentação do Pai Gil. Gildener Souza nasceu na cidade de Loreto, Maranhão, veio de uma família simples e católica e vivenciou a fé cristã até sua vinda para a cidade de Palmas, Tocantins, em 1997. Casado desde 2009 com Daniela, tem um filho biológico e um enteado. Em Palmas, conheceu o Espiritismo e ampliou seus conhecimentos também com seus estudos em outras crenças. Seu interesse pela Umbanda começou em 2003 e em 2010, depois de uma longa experiência, iniciou sua jornada como sacerdote na Umbanda Sagrada. Nosso entrevistado é autor já de 2 livros, fundador, dirigente e sacerdote espiritual do Instituto Umbandista A Tenda do Caboclo. É isso mesmo? Isso mesmo. Já é um currículo, né? Já é um currículo. Bem Já grande. é um currículo, assim, de peso, não é isso, Sim. Fernanda? E como é que o senhor foi parar na Umbanda? Conta pra gente, o boa senhor pergunta. passou aqui pelo catolicismo, pelo espiritismo. O que assim motivou o senhor para ser umbandista? Para ser mais breve, acho que me motivou a ser umbandista foi a limitação religiosa que acabou que eu tive dentro do cristianismo convencional. Quando você é cristão convencional, você acaba tendo que se submeter a credos e limitações, né? E essas limitações acabam confrontando por aquelas pessoas que buscam mais, que tem mais uma vontade de ir mais além do só olhar, ver e obedecer. Então, e dentro da Umbanda eu encontrei essa oportunidade de não viver uma fé porque o outro prega e diz que é certo, mas como você tem a oportunidade de vivenciar a partir de experiências e contatos imediatos e próprios, uma religiosidade que é só tua. Que eu não preciso seguir exemplo do outro, que eu não preciso estar como o outro está, viver, comer, vestir como o outro tem que vestir para poder ter um amparo ou a aceitação de Deus. A Umbanda, ela te permite que você seja do jeito que você é, da forma que você é, e que você pode contribuir da sua maneira, a mais diversa possível, diante do teu sagrado, diante da sociedade. Então, isso foi o principal movimento que me fez sair, não abandonar o cristianismo, que a Umbanda é cristã também, mas venerar por esse lado a religiosidade Umbanda, porque permite oportunidade e essa oportunidade seja liberta, sem pressão, sem medo. É o que mais me cativou. Isso que o senhor está falando é uma questão muito importante, até principalmente para quem não conhece. O senhor falou agora há pouco do cristianismo convencional. Isso. E que a Umbanda é uma religião cristã também. Dá para dar uma esmiuçada nisso assim? Sim, claro. A Umbanda é cristã também. A gente às vezes tem esse mito popular de que a Umbanda mexe com coisas demoníacas, né? Tem. Coisas sombrias, mas a Umbanda... Que não acredita em Deus, isso. Né, pai? Tem esse... o umbandista não acredita em Deus. Não, isso não é verdade. Na verdade, isso nunca existiu. Não é um fundamento religioso de Umbanda. A religião de Umbanda, ela acredita em um Deus único, que é uma religião monoteísta. Deus é primeiro de tudo. Acreditamos no Evangelho de Cristo, inclusive. Jesus Cristo é o nosso mestre. O nosso ensinamento é baseado no Evangelho. Isso já foi bem deixado claro lá em 1908, quando o caboclo da Sete Encruzilhadas, que manifestou lá em Zé Fernandinho, disse que a Umbanda é uma religião que surgia para os humildes, para os simples, para todos, mas que seja baseado pelo Evangelho de Cristo. Então, quando se fala que a Umbanda ela é cristã, não significa que ela é apenas cristã, porque a religião de Umbanda ela é um aglomerado que está em construção. A Umbanda ainda está em movimento, não é consolidada ainda, ela não está parada, estagnada no tempo, mesmo depois de 116 anos, agora 117 anos a fazer esse ano,
Mesmo antes desses 117 anos, existia manifestações de entidade de todas as naturezas, porém, essa forma como nós conhecemos de dita de Umbanda, temos um marco aí a partir de Zé Fernandinho, de 117 anos, que faz agora 2025, e ela é um aglomerado de religiões e cultura. A Umbanda pega um pouquinho de cada coisa e formou essa identidade religiosa que é genuinamente brasileira e que acolhe e abraça todos sem distinção. Não importa o que você já fez, de onde você vem, como você é, não importa como você chega. A Umbanda ela tem esse poder de acolher, né? Abraçar as pessoas e deixar com que cada um viva as suas experiências, passa pelos seus martírios e refaça-se de acordo com as suas necessidades e oportunidades. E, Fernando, o quanto é importante o conhecimento, né? As pessoas, Sim. às vezes, julgam, rotulam, mas não buscam conhecer. O Pai Gil acabou de falar que da Umbanda ser uma religião brasileira. Genuinamente brasileira. Isso que eu achei muito interessante. Como é que é isso dentro dessa questão que tanto se fala da matriz africana, Pai Gil? Porque às vezes quando você fala assim, Umbanda é matriz africana, Candomblé é matriz africana, tambor de mina, batuque, jari, enfim, Jejumari, são religiões de matriz africana, então agloba tudo, é mais fácil falar e pensar assim do que se aprofundar. Então a falta do conhecimento às vezes é o que mais perturba e distorce a religiosidade, principalmente de Umbanda. A Umbanda ela não é uma religião de matriz africana e ela não é uma religião de afro-brasileira. Ela contém esses elementos na sua raiz, mas não define por completo. A Umbanda surge com elementos tradicionais indígenas, já o xamanismo brasileiro já é existente aqui muito antes da vinda dos portugueses. Ela também agrega um pouco da ciência do espiritismo kardecista, né, francês. Ela traz também a ciência do catolicismo católico romano, apostólico romano, a partir da herança dos portugueses. E ela também bebe no berço da cultura de matriz africana, trazido forçadamente do Brasil pela época da escravidão. Então a Umbanda ela emerge e bebe desses rios, dessas fontes, para se complementar. Então, nenhum é mais importante que o outro e elas todas juntas comungam dessa essência. E ele não somente essas 4 vertentes, né? A Umbanda ela vai agregando, é uma religião agregadora que vai agregando culturas, pensamentos e filosofias. Então ela ainda é uma religião que está em construção, não está estagnada, ela é um movimento. E isso define ela como cristã, né? Mas também como um berço africano, mas não a define como matriz africana. Ela é genuinamente brasileira porque ela teve contato com esses elementos, essas culturas aqui em terras brasileiras, se consolida aqui e se forma a partir desse momento, esse impacto, e que nós chamamos de Umbanda, que é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, se é caridade, é Umbanda. Tudo que foge à caridade e o livre-arbítrio não pode se associar a crenças umbandistas. Vai aproveitando esse gancho aí que a Umbanda bebeu, né, do que veio um pouquinho de matriz africana, a vinda, a incorporação dos orixás na Umbanda. A gente pode falar que veio então dessa cultura africana e como a Umbanda enxerga os orixás, que também eu acho que é uma dúvida, né, Adriana, das pessoas. Orixás são deuses, são divindades, o que são esses orixás, né? O que o senhor pode dizer, assim, para quem desconhece a Umbanda e pergunta o que são os orixás, assim, na visão da Umbanda? Antes de falar da visão da Umbanda, você entendeu o que é orixá, né? Ótimo. Orixá é uma visão na cosmologia, digamos assim, africana, tradicional, em alguns pontos da África, não na África inteira, porque a gente fala assim, África, a gente pensa que a África é todo o continente, mas quem cultua orixá é apenas um pequeno pedaço da África, né? Então cultua orixás, inquices e vodus, que são as mesmas entidades com nomes e cultura diferentes. Então orixá seria as manifestações daqueles deuses antigos, deuses ancestrais para o culto tradicional africano. O contato da Umbanda com o orixá já se deu no Brasil a partir dos cultos tradicionais que se estabeleceram aqui antes da Umbanda, no caso do Candomblé, o tambor de mina no Maranhão, do Nordeste, principalmente no Maranhão. E orixá para Umbanda não é Deus, não é uma personalidade, por mais que a gente veja em prateleira, veja no altar aquela imagem feminina, masculina de personalidade, mas ali é a personificação do sagrado do orixá para o entendimento humano. Orixá, na verdade, é uma fonte da natureza, é uma energia divina, é uma forma de Deus falar a partir da natureza com nós, enquanto pessoas, enquanto trabalhadores da seara da caridade, enquanto todos nós. Então,
Orixá nada mais é do que a manifestação divina a partir de um ponto da natureza que chega até nós. Então é um braço de Deus a partir de uma oração maior que chega até nós. Então não existe esse Deus mulher, Deus orixá mulher, orixá homem. Que acho que é uma dúvida muito grande, né, para quem desconhece. Por exemplo, quando você fala de Ogum, você fala de caminhos, batalhas. Então a energia que chamamos de orixá Ogum é essa energia que é inerente a todos nós, né? Não se separa a guerrilha. Eu acho que a gente encontra dentro da gente mesmo, Sim, né, Adriana? É tão bonito, isso, né? A força que o Ogum representa também tem Isso. dentro de mim quando eu saio para uma batalha. Exato. Uma batalha de querer alguma coisa, às vezes de movimentar. Quando a gente entende isso, por exemplo, quando se fala em Iemanjá, Rainha do Mar, Isso. que se fala, né, que Sim. é popularmente conhecida, Nhansan, a dos ventos, né? Mas Isso. Tudo são os elementos. São né? elementos naturais. A água, a terra. Se você for colocar em um cartesiano, por exemplo, todos os orixás se enquadram em uma energia natural. Vamos falar, por exemplo, nós estamos falando aqui, alguém está nos ouvindo, outros estão nos vendo, né? Então, ouvir tem uma energia do som, que é representada pelo orixá Euá, por exemplo. Entendi. Então, um orixá que representa essas ondas sonoras, né? Se eu estou, por exemplo, falando de morte, de partida, de desencarne, eu estou falando de Obaluaê, de Chapanã, Molu, Iroko, esses orixás que representam esse mistério entre a vida e a morte. Se eu falo em justiça divina, nós falamos, por exemplo, na essência do bom senso da justiça, e por aí vai. Então, cada orixá nada mais é do que uma referência a uma energia natural que é inerente a todos nós, fundamentalmente. E anterior, agora há pouco, o senhor falou em 1908, foi quando nasceu a Umbanda. Conta pra gente um pouco dessa história. Na verdade, não nasceu a Umbanda em 1908. Certo. Ela foi configurada a partir desse marco como o princípio desse movimento que nós chamamos de Umbanda, porque foi nessa data que se tem notícia dessa manifestação do caboclo da Sete Encruzilhada, no Zélio Fernandinho de Moraes, que pela primeira vez fala em uma organização religiosa chamada de Umbanda. E foi no centro kardecista, No não centro, foi, pai? no centro kardecista, né? No Niterói, na época então capital do Rio de Janeiro. Mas as manifestações espirituais precedem essa data. O que nós temos de concreto é que, infelizmente, a história brasileira, o sistema político e religioso acabou que destruiu, escondeu ou não se preocupou em evidenciar ou catalogar ou deixar registrada a história dessas crenças menores. Então a história da Umbanda se perde no tempo do Brasil. Porém, essa data de 1908 foi onde não se pôde mais esconder e criou então uma ideia de formar realmente um culto religioso a partir do manifesto dessa entidade. Porém, já recebiam caboclo, recebiam exus, preto velho, nos fundos dos quintais. Anteriormente a Umbanda, nós tínhamos uma religiosidade, nós chamávamos, principalmente no sistema da Carioca, que eram as macumbas cariocas. A macumba carioca. Que eram as manifestações das mesmas entidades, porém não tinha uma formação, não tinha um nome, não tinha um entendimento. E antes da macumba carioca, nós tínhamos os calundus, que também era manifestação de espírito a partir desses negros fujões, a partir dessas manifestações religiosas, mas não tinha uma organização, não sabia muito bem como lidar com isso. Então, a partir dessa data, a Umbanda se cria, mas ela não se cria, ela se estabelece, se consolida ali a partir... Toma a força que ela precisa tomar naquele momento. Exato, pegou uma força e um impulso para se tornar uma religião. E tomou forma a partir desse momento. Então existem livros muito bacanas, existe um livro chamado Umbanda e Política, de 1965 e 75, que conta um pouco da história política religiosa dentro do contexto brasileiro daquela época, muito interessante. Então tem uma ideia que precede essa data. Mas para todos nós, no geral, a Umbanda surge como força religiosa em 1908, a partir dessa manifestação. Então é bem interessante. E hoje acho que a gente pode até falar que está mais tranquilo, né? Um pouco mais, né? Um pouco mais. Um pouco mais. Mas se a gente pensar antes, era tudo muito fechado, por medo, e também né? por preconceito, Exatamente. né? Muito preconceito ainda Exato. envolve, né? A religião. A diferença de antes para hoje é porque antes tinha apenas duas visões que perseguiam não a religião de Umbanda, mas qualquer religião, Jurema, Candomblé, qualquer outro que não fosse o cristianismo convencional, que era a igreja e a política, né? Então hoje, além da igreja, a política tem diversas gamas de seitas, segmentos religiosos, essas novas religiões, que para mais de 400 visões religiosas neopentecostais tem no Brasil, todas elas se consolidam e que tem um maior foco em buscar demonizar as outras religiões, principalmente a Umbanda e o Candomblé, numa forma de ganho pessoal. Eu amedronto meus fiéis, eu demonizo outras religiões e nisso eu ganho dinheiro, visibilidade, likes na rede social. Então, acaba que os ataques são os mesmos, agora são fragmentados de diversas fontes, de diversos lados.
Você vê, infelizmente, hoje, rádio, TV, sites, blog, especializado em falar mal da nossa religiosidade, sem se preocupar em conhecer, entender, buscar e, acima de tudo, preservar o Evangelho. Porque se for o Evangelho de Cristo, nada disso teria acontecido, né? Verdade. Então, não sabe de que Evangelho esse povo fala. Mas seria mais ou menos isso, a diferença da quantidade de ataques que nós sofremos hoje. Terreiros sendo queimado e pessoas sendo apedrejadas. Infelizmente ainda está mais maleável, digamos assim. Porque mas ainda acontece. Acontece muito. O que mudou, na verdade, foi a coragem dos próprios umbandistas de dar a cara, de enfrentar. Porque antes você recebia pedrada e se escondia. Hoje está saindo dos fundos de quintais, se tornando instituto. Antigamente a pessoa não queria falar. Não tinha, porque não tinha com quem recorrer, não tinha uma política pública, não tinha um ideal, não tinha quem defender. Se eu vou falar para quem? Para o mesmo intolerante que está me... Não tinha sentido. Ainda hoje sofre preconceito no ambiente de trabalho, dentro da própria família. O nosso instituto já ocorreu diversas vezes Então, isso. o senhor fala um pouco do instituto. A gente está falando da religião. O instituto, o senhor está à frente desse instituto já tem 17 anos, aqui em Palmas, né? Tem uma história, são 17 anos, é muita caminhada. Ele deve ter tido muita história aí pelo meio do caminho, né, Adriana? O pai já deve ter vivenciado N situações. Boas e ruins. Começo facinho, começo difícil. Nada é fácil, mas como se trata de Umbanda, né? É muito difícil, primeiro, pelo aceite social, né? Então. Você não pode tocar um tambor, então você não pode fazer isso, é coisa demoníaca. Então, até você ter esse... Hoje, se olhar hoje o Instituto Tenda do Caboclo, a Umbanda, o terreiro Tenda do Caboclo, ele é bem visível, não só em Palmas, mas no estado e fora do estado também, pelas nossas ações, pela nossa proposta. Então, a gente venceu muito esse preconceito. A gente até, inclusive, já fez trabalho junto com outras religiosidades por causa do trabalho que é feito, o produto que é entregue à sociedade. Nós não nos preocupamos apenas em formar médio, desenvolver médio, mas fazer um trabalho social. Então, isso que eu falo, tem um trabalho social por trás desse instituto. Muito, é o que levanta isso. Auxílio direto e indireto, né? Porque muitas pessoas são beneficiadas diretamente e indiretamente, mas você tem um peso muito grande. É um instituto que tem uma carga muito forte de trabalho, tem um grupo muito forte, é uma quantidade muito grande, é o maior instituto do estado do Tocantins em quantidade de irmãos, médicos, filiados. E reconhecidamente é o primeiro instituto reconhecido pelo Estado do Tocantins como a lei de utilidade pública que nós conseguimos no final do ano de 2023. Então isso abre muita porta e nos coloca como uma ONG mesmo de responsabilidade social e de ponto de cultura muito afirmativo, né? Então a gente acaba trabalhando a questão psicológica, a questão de alimentação, a questão de doações, bazares, todo esse processo de ajuda e auxílio, doações das mais diversas, que não somente de uma fé, falar que só a fé vai te alimentar, não. Nós precisamos de fé, mas também de alimentos, precisamos de acolhimento, de tudo aquilo que faz com que a gente passe a ter uma vida mais, digamos assim, tranquilizada, né? Infelizmente. Mas é isso. Mas Gil, e lá na tenda, o Instituto, ele dedica um dia da semana para atendimento público, seja quem for, qualquer religião. O que o senhor daria como um ponto de destaque nisso? Como é o nome? Explica um pouco para quem não conhece. Para quem não conhece a Umbanda, é como se você fosse num consultório médico. A consulência, que é onde nós separamos todas as quintas-feiras, é como se você fosse num consultório médico com as mais diversas dificuldades de doenças, né? Então, tem o médico especializado, bem preparado, bem treinado, e tem as entidades incorporadas nesses médicos. Então, como se fossem os médicos do espiritual. Então, você chega lá, recebe sua senha, você entra de frente da entidade e você consulta com ela. Você dispõe o seu problema, se ele é psíquico, se ele é espiritual, se ele é físico, ou se é apenas falta de uma orientação, de um entendimento sobre o que tomar, qual a decisão, qual o caminho. Então, você faz esse tipo de procedimento. E só que o mais importante é que o guia, a entidade espiritual, jamais vai te determinar, Fernanda, o que você vai fazer da sua vida? Para onde eu vou? Não, ela vai te orientar, te auxiliar e te tentar energeticamente te esclarecer para que você tome suas próprias decisões. Porque se eu chegar para você e falar assim, você tem que ir por aqui, isso, eu estarei tomando o teu livre-arbítrio e estarei tomando decisões que são tuas por natureza. Aí eu estaria te ferindo. E se você ganhar, ok, mas se você perder, e aí? A culpa é de quem? E isso, às vezes, a gente tenta terceirizar. Terceirizar a responsabilidade. Tudo na vida da gente. Humano, né? Sim, sempre. Eu quero que você tome a decisão por mim. Exato. Porque eu depois vou culpabilizar alguém. E às vezes isso é medo.
Medo de crenças Insegurança. que te aprisiona, medo das crenças que te limitam, que Deus vai prover, que Deus vai fazer. Não, Deus vai cuidar de quem cuida. Deus nos colocou aqui para que nós possamos nos movimentarmos e fazer com que a nossa vida ande. E a gente fala sempre de dar Umbanda, então é máximo inclusive de Preto Velho, que a Umbanda é um resgate kármico. Né? Então, o que é um resgate kármico? Quando você vem para essa materialidade, você traz seus problemas, suas dificuldades, suas lacunas, e a Umbanda é uma oportunidade que você tem de fechar, trabalhar isso. E como é que você trabalha isso? Na caridade. Primeiro se autoafirmando, se autoconhecendo, se melhorando, e depois dando oportunidade que outros, a partir do teu exemplo, se melhorem também. Mas não fazer pelo outro tudo. Você tem que dar oportunidade. E lá no Instituto é tudo gratuito. Tudo né? gratuito. A Umbanda, ela nasce com a ideia da gratuidade. Nada é pago. Então, tudo que você vê por aí, dentro de um terreiro de Umbanda, que se associa a Umbanda com cobranças absurdas, não pode ser associado a Umbanda. A Umbanda Isso é uma... eu acho que é interessante. É interessante que se fala, porque você vê, por exemplo, você vê em casa de Umbanda que você consultar com o guia é tanto, para você fazer isso é tanto, aí acaba que cria um comércio, e esse comércio tem que ter um retorno. E eu acho que foge dessa proposta da Umbanda. Foge da caridade. proposta. A Umbanda, ela é amor e caridade. E Então, cria também uma dependência. isso. Cria uma né, dependência. pai? Às vezes, pessoas, eu acho que de má fé mesmo, que fazem essa cobrança e que criam essa dependência de precisar de mais dinheiro, de um trabalho, disso, daquilo. Eu não E tô pega a conseguindo, pessoa não tô num momento de conseguindo, fragilidade. não tô conseguindo me relacionar com o meu relacionamento, não tá bem. Vou lá pagar um trabalho para que alguém faça alguma coisa para que ele melhore. Esse é o pensamento de quem paga, de quem cobra por um trabalho espiritual de Mas eu Umbanda. tenho uma curiosidade, né? Lá no Instituto, provavelmente alguém já procurou para fazer as famosas amarrações, né? Eu acho que Provavelmente. né? Isso é uma coisa que Chega todo mundo lá, quer sim. saber. O que é a amarração? Tipo, perdido na informação e chega lá querendo um trabalho de amarração. Já aconteceu, pai? Muitas Muito. vezes isso é corriqueiro. O que mais acontece? Também nesses trabalhos de consulências, por exemplo, que tem pessoas de tudo quanto é crença, e tudo, vem muitos católicos, evangélicos, espíritas, e todo aí, outros umbandistas, inclusive, que chega com esse propósito, justamente com esse pensamento. Porque acha que a Umbanda, ela deve te atender nesse tipo de coisas negativado. E a amarração amorosa nunca foi proposta da Umbanda. A Umbanda não mexe com isso. A Umbanda não julga quem faz ou quem deixa de fazer. Isso aí eu acho que é muito importante. São outros fundamentos de outras crenças. A Umbanda não recorre a esse tipo de amarração amorosa, porque é forçar alguém a ficar com outra pessoa sem existir um vínculo amoroso, sem ter o livre-arbítrio de você poder escolher. É um acolhimento. É você brincar de ser Deus. É você querer forçar alguém a ter uma responsabilidade que não é cabida a todos. E nesse trabalho que o senhor está falando da consulência, de atender público de qualquer religião, qualquer idade, qualquer raça, é uma forma da caridade. É uma forma de caridade. É uma caridade espiritual, porque tem a caridade moral através dos trabalhos sociais que a Tenda desenvolve também. Sim. Mas é claro que aqui a gente não pode relatar, não pode revelar, até por questões éticas, claro. Mas algum caso assim que, por exemplo, mães preocupadas com filhos, casos de doença, de saúde, as pessoas chegam, a Tenda acolhe. Os temas, eu acho, né, Adriana? Quais temas que Acho que algum caso, assim, alguma história que tenha, por exemplo, chamado a atenção do Pai Gil como sacerdote da Tenda do Instituto. Recentemente, pós-pandemia, o que mais me chamou a atenção e continua chamando é a questão do jovem, né? O jovem recluso na internet. Então, hoje, logo após a pandemia, o grande número de suicídio, não só em Palma, mas em tudo quanto é lugar do Brasil. Ou suicídios ou tentativas de suicídio. Então, os jovens com esse problema de dependência de internet, não consegue se relacionar. Aprovação. Então, muitos pais nos procuram até hoje para tentar fazer com que as entidades dão um ânimo de energia. Então, tem muito retorno positivo de filhos que estão acamados dentro do quarto, não saem nem para tomar banho, para se socializar. E primeiramente com os trabalhos à distância, porque geralmente os filhos não conseguem ir, porque não saem nem dentro do quarto. Começa a se energizar à distância, tem uma harmonização dentro de casa, e depois começa eles mesmos ir até o terreiro, e volta para sua vida natural. Então isso é possível, por exemplo, eu como mãe, né? Eu vou nesse dia de consulência e peço pelo meu filho, a entidade me atende, mas eu pensando, reverberando. Isso é o que mais ocorre, porque o filho não pode ir, ou qualquer outra pessoa não pode ir, porque está com um enfermo, está acamado, então vai alguém lá representando. Então, a partir da tua mentalização, do teu querer, as entidades utilizam o teu pensamento, utilizam a tua forma de bem querer para auxiliar esse campo. Porque quando nós fala de espiritualidade, não existe paredes.
Não é lá dentro do terreiro que acontecem os trabalhos milagrosos. O que acontece é dentro do nosso campo espiritual. Então, a espiritualidade não existe fronteira, nem distância. Então, basta mentalizar, basta pensar e acreditar com fé e verdade e caridade, claro, as coisas acontecem com tranquilidade. Mas eu, como filha da casa, eu percebo assim, não, assim, a intenção é levar informação para quem está nos acompanhando agora. Esses 17 anos a gente vê a seriedade com que é conduzido esse trabalho de atendimento, porque isso é muito sério. Muito sério. A espiritualidade é algo muito sério, até para quem não entende sabe que é algo sério. E atender pessoas, né, Atender pessoas, ouvir uma pessoa relatar o seu problema, às vezes algo tão íntimo e tão pessoal, ela chega na frente do médico que está incorporado de uma entidade e vai ali abrir o seu coração, abrir a sua vida, se expor. Por isso é que lá no Instituto, assim, eu acho que é interessante também falar o quanto a Umbanda preza por esse trabalho de desenvolvimento mediúnico para que o médium esteja apto a ser esse trabalhador que está ali no atendimento. Você pode falar um pouco também sobre isso? Claro, é exatamente isso. Pessoas, né? Então, quando a gente mexe com vidas, todo cuidado ainda é pouco. Muito sério. Por isso que a gente não pode falar que a Umbanda trabalha desse jeito, mas as Umbandas, existem diversas vertentes de Umbanda e cada um escolhe a sua maneira. Mas a Umbanda que a gente escolhe trabalhar, que é a Umbanda Sagrada, ela colhe e colhe vidas. Então, os médios precisam do desenvolvimento mediúnico e pessoal. Existem dois tipos de desenvolvimento espiritual e desenvolvimento físico. O espiritual, o físico, é quando você se autoconhece, as suas capacidades, descobre que a mediunidade é coisa inerente a você mesmo, e tem diversas maneiras de você adquirir saberes e conhecimento. O desenvolvimento espiritual é desenvolver essa humanidade, você ter a sensibilidade de atender as pessoas, acolher com suas dificuldades e mesmo assim não se contaminar com aquela doença, senão você vai ser um adoecido. Então, quando você se desenvolve espiritualmente, você é capaz de ouvir esse problema, ajudar a partir... E não levar para casa. Não levar para casa e dando a sua contribuição para que a entidade espiritual utilize a sua canalização e auxilie aquele ser, aquela pessoa que está passando por dificuldades. E aí sim, dá um auxílio, dá uma tranquilizada, começa primeiro descascando a negatividade, fazendo uma vitalização de força, e depois a pessoa começa a pensar melhor e vai conduzir a sua vida. Então é preciso esse trabalho de desenvolvimento mediúnico, que é buscar saberes, conhecer e focar suas capacidades, e o desenvolvimento espiritual, que é a transformação pessoal que você precisa ter antes de atender outra pessoa. Porque senão, se você estiver cheio de problemas, contaminado facilmente com eles, você não consegue atender. Vão ser dois adoecidos se estapeando ali, digamos assim. Então é todo um processo. Isso que acontece na tenda. A gente desenvolve os médios com tempo, com muita responsabilidade. Tem um processo de estudo. Obrigatoriamente, o estudo faz parte do desenvolvimento mediúnico. Aquele médico que não estuda, você pode ver que aquele médico que não estuda é aquele médico grosseiro. Aquele médico que tudo está certo, tudo está bom, o guia sabe, resolve tudo, mas na hora do vamos ver, pula fora do barco. Então, o desenvolvimento mediúnico é a primeira ferramenta e a mais importante de todas para você ter sucesso e mergulhar fundo dentro dos campos da Umbanda e no seu campo, porque falar de Umbanda é falar de você mesmo, que a minha Umbanda é minha, a sua é sua, você, cada um de nós, por mais que comungamos ali dentro de uma coisa só, a Umbanda ela é vista e vivida de forma sentida, né? Eu acho que é isso, de forma particular. Sente do seu jeito, entende de forma do particular. seu jeito. E é isso que é bom, isso chama diversidade. Então, cada um que está nos ouvindo aqui ou está nos vendo amanhã, eles vão dizer o seguinte: por mais que eu fale o dia todinho aqui sobre a Umbanda, mas é o meu posicionamento, o meu sentir, o meu ver, o meu pensar, o meu agir dentro dessa egrégora. E cada um de nós vemos de uma forma diferente. Sim. Pode ser semelhante, mas distinto em alguma coisa. E isso que faz com que a Umbanda nos abraça, porque ela permite que a gente seja ela a sua maneira. Como está no seu livro aqui, que inclusive está em nossas mãos, aqui da Fernanda e minha, Umbanda de Terreiro, o primeiro livro que o senhor lançou, né? Tem um trechinho aqui que eu acho muito, que eu queria que o senhor falasse um pouco, porque eu acho isso aqui muito forte, muito bonito. Os mistérios umbandistas se fazem tão necessários quanto a sua diversidade. Parece que tudo que o senhor falou cabe aqui nessa frase. Esse é do primeiro capítulo, né? Do Mistério Umbanda. Justamente porque, na verdade, tudo que se refere ao mundo da espiritualidade, tudo que se refere em espiritualização é um mistério para nós. E por mais que a gente estude, por mais que a gente consiga ter dimensão sobre esse mundo espiritual, ou esses mundos paralelos, ainda continua sendo um mistério até que eu retorne para ele.
Mas esse mistério também se faz necessário porque isso é um chama, é um alimento, é uma energia, um pulsar que me faz ter vigor para ir buscar e enfrentar a minha necessidade de vida terrena. Sabendo que a minha vida terrena ela não se limita, não acaba aqui. Eu preciso aqui como um tempo, espaço, como uma escola de aprendizado, mas a minha verdadeira morada está do outro lado. Por isso que esses mistérios são oportunos. E a Umbanda nos permite isso, vivenciar, buscar, né, e nos encorajar a desbravar esse mundo que é misterioso. Então, falar sobre a vida, falar sobre a morte, falar sobre os guardiões, falar sobre anjos de guarda, falar sobre vidas de pessoas e seres benéficos ou não, seres celestiais, seres negativados, isso faz parte desse mistério, isso faz parte de nós. Então, se negar a isso, correr fora disso, a gente se esquivar de uma evolução mais rápida e mais apropriada. Então a Umbanda, por isso que resume bem isso, a Umbanda traz tudo isso, a diversidade como uma porta de crescimento, né? E lá no terreiro vão pessoas de todas as idades. Todas as idades, de todas as crenças possíveis, inclusive aquelas que não têm crença também. Né? Porque por mais aquela pessoa que não acredita num Deus maior, numa força espiritual, mas tem necessidades físicas e psicológicas. O sofrimento, né, pai? O sofrimento hoje ele está muito presente, acho que pelo nosso estilo de vida, por a forma como a gente trabalha e vive. Então o senhor percebe isso nesse dia de consulência? Muito sofrimento. Muito. É um dia, na verdade, é um dia que mais define a Umbanda, né? A consulência, porque é onde você consegue lidar com diversos problemas, diversas facetas de pessoas. E pessoas jovens, medianas, mais adultas, mais senhoras ou senhores, com problemas semelhantes. Ou seja, tem problemas psicológicos de criança à terceira idade. Problema jovem com problema de trabalho. Enfim, é uma confusão generalizada, mas isso também abre porque a gente pensa que em trabalhar na Umbanda, na caridade, está fazendo um favor para o outro. Mas não é assim. Toda caridade que a gente faz, na verdade, é para nós. Todo conselho, todo aprendizado que você passa, ou que o guia, ou que você permite que o guia passe para aquela pessoa que chega aí enferma, seja qual for a enfermidade, aquele ensinamento, aquele aprendizado serve como uma luva para nós que estamos ali permitindo. Porque a gente pensa que tem que separar médio da entidade. Se a gente chega assim, eu vou lá no médium fulano que ele é muito bom. Isso que eu ia perguntar. Tem isso, a escolha do médium? Tem isso. Porque o médium é muito bom, faz coisa, curou fulano. Na verdade, o médium não fez isso. O médium não tem esse poder, essa capacidade. Ele é apenas uma ferramenta. Médium vem de medianeiro, né? Uma ponte que liga o mundo espiritual ao mundo físico. É uma canalização que permite ao guia espiritual, que é evoluído, mais do que nós que estamos nessa vida terrena ainda. Então, todo o trabalho, toda a cura é mérito da espiritualidade. Claro que sem o médium não teria essa cura, então nós somos uma ponte, nós somos partes dela, mas não a mais importante. E também tem o lado de cá, que é o que recebe, que também tem que estar aberto, né? Tem que estar pronto. Às vezes acho que a entidade te fala alguma coisa que se você não ouvir mesmo com os ouvidos da alma e colocar em prática aquilo que te foi dito, você não sai daquele problema. É aquilo, às vezes você não está preparado para ouvir certas verdades. Então é preciso você estar apto. Se você já procurou, saiu da tua crença, da tua igreja, da tua comodidade para ir no terreiro de Umbanda, tu tem que estar apto a ouvir a verdade, não o que é bom para ti. E muitas das vezes você chega num atendimento querendo ouvir o que você acha que seja certo para ti. E a espiritualidade, sábio como ela, te dá totalmente uma ideia contrária àquilo que você pensa, e ali você não se agrada dela. Aí você sai falando, não tá certo, Às vezes é aquela história do copo cheio, né? O seu copo tá tão cheio que não cabe mais nada. Então você vai pra lá cheio de si mesmo, das suas verdades. Não, mas tem também a questão do copo meio cheio, né? Como é isso, pai? É porque você tem tudo, tem base, tem saúde, tem força, tem coragem, mas você é desacreditado em você mesmo, então porque você vê o copo meio vazio, você queria sempre mais. E ao invés de você focar no que está faltando, mas no que você já tem, no copo meio cheio. Sim. Que aí esse copo meio cheio para nós seria a gratidão. Enquanto você não é grato àquilo que você já tem, já conquistou, você não é passivo de querer outra coisa. Então você rema e não sai do lugar porque você já tem tanto, mas não agradece. Não é grato o suficiente. E isso é um defeito de alma, você precisa trabalhar isso. Isso independe de religião. Isso cabe também, principalmente, até no meu ponto de vista, posso estar errado, para o médium, né? Principalmente, para não deixar o ego sobressair a sua capacidade, que é a sua proposta de trabalho. O médium ele precisa ser um médium. Não que ninguém é 100% bom o tempo todo, não existe isso.
Mas na maioria das vezes tem que tentar lidar e lutar contra os seus melindres. E todos nós somos cheios de melindres. E uma vez aconteceu comigo em uma noite de consulência, eu como consulente, eu ouvi a seguinte frase da entidade e isso marcou muito. A diferença da espiritualidade e a religiosidade. Isso, são duas coisas como que vai mundos opostos. O senhor como sacerdote pode falar sobre isso. Sim. A religião ou a religiosidade são aglomerações, são coisas que se separam e que separam um grupo de pessoas por um determinado pensamento, por uma determinada atitude de crença. Agora a espiritualidade está além disso. A espiritualidade não olha cor, não olha espaço, não olha igreja, não olha terreiro, olha vidas. Então, quando você é um médium, ou como você é uma pessoa espiritualizada de verdade, você rompe essa fronteira da religião. Olha, isso aqui eu acho que é a coisa mais importante, é romper essa fronteira. Porque a religião é uma bolha. Se eu penso ao contrário daquela bolha, eu já não sirvo para aquela bolha. Então eu preciso romper ela. E a Umbanda, ela não deixa de ser uma bolha. A Umbanda também é uma bolha religiosa. É uma religião. Mas ela te dá uma abertura de você sair com mais facilidade dentro dessa bolha e começar a viver em outras bolhas ou rompê-las. Mas dá a chance entendeu? A gente de estudar para romper porque essa bolha. se você tiver dentro de um terreiro de Umbanda, ele não vai dizer, olha, não vá ali na sinagoga, não vai na igreja porque é ruim, ele é do mal. Não, você vai, pode ir. Quanto mais conhecimento, quanto mais oportunidade, agrega saber, mais rápido você rompe essa bolha. Então, se é errado, por que precisa da religião? Para a comunhão. Nós precisamos viver e aprender a partir dos exemplos. A comunhão, ela é a oportunidade que temos de lidar com os nossos problemas e melindres. Se você, Adriana, você reza todo dia, pede, ora, faz o que você quiser, faz seu padê, no caso da Umbanda, e pede paciência. Se você mora sozinho dentro de uma casa, sem ninguém, como é que você vai ter paciência? Com suas próprias aflições? Não, então você precisa comungar em um ambiente com pessoas que pensam diferente de você, que vai atazanar a tua paciência, para que você possa, para você poder trabalhar aquela essência em você. Aí você vai ser paciente. E assim são com todos os nossos melindres. Trabalhar as nossas capacidades de se transformar. Então a religião, ela permite que a gente vive isso em comunhão para ter essa oportunidade de romper a bolha. Porém, muitas crenças acabam te fechando mais pelo medo, né, de aprisionar. Se você sai dessa bolha, você não seguir os credos da minha crença, do meu jeito, você vai para um lugar ruim, você vai ser um pecador, você vai ser isso e aquilo. Então você, por medo, às vezes, não tem a capacidade, a força suficiente de ir além. E infelizmente fica aprisionada dentro do campo religioso e não conhece a espiritualidade. Que está dentro de nós. Que está dentro de nós. E é tão libertador quando a gente aprende isso. Como é libertador, né? É importante. Você é dono de você mesmo e da sua própria espiritualidade. Não é por obrigação que eu tô ali, não é por obrigação que a pessoa está seguindo, está buscando o conhecimento. É conhecimento. Mas Gil, quando o senhor iniciou a tenda do Caboclo, o Instituto Umbandista Tenda do Caboclo, há 17 anos atrás, o senhor decidiu começar ou foi algo assim que meio que estava assim predestinado? Como é que é isso? É algo que a gente não consegue prever, né? Né? Quando eu conheci a Umbanda, eu jamais imaginaria que eu seria um sacerdote de Umbanda. A gente não chama muito pai de santo dentro da Umbanda, porque é um termo muito mais para o candomblé, que é uma religião de matriz africana ou outra. Então, geralmente na Umbanda se fala sacerdote, né? Porque tem formação sacerdotal. Então, você ser pai de santo tem uma formação. E a gente tem que estudar, tem que passar por certos rituais, então é um processo. Hoje está mais fácil, hoje você decide que quer ser pai de santo, vai na internet, faz um cursinho, tá tudo certo. Aí entra em decadência, destrói inclusive o fundamento e toda a ciência de uma religião. Mas não é bem assim que tem que ser. Não pode ser assim. Se você tem uma casa que seu pai é formado pela internet, pelo amor de Deus, vamos buscar orientação. É um degrau, né, pai? É uma vivência, é uma caminhada, é tudo. E tem três coisas. Quando a gente é sacerdote, precisa ter atenção em três coisas. Primeiro, o chamado espiritual. Que é algo que nós chamamos de chamado sacro. Quando você automaticamente, porque se todos os filhos de santos fossem sacerdotes, não teria mais Umbanda. Cada um era dono de si mesmo. Então o sacerdote é alguém que surge ali para conduzir um trabalho espiritual. Certo. Mas tem que ter. Aí esse é o primeiro chamado, que é o sacro, onde você sem perceber, sem querer, mas isso vem da tua essência ancestral, tem de outras oportunidades de vida, e a vida te oportuniza por esse caminho, e como foi comigo, sem que eu não percebi, de repente eu estava tomando conta de uma egrégora, né? E quando tentei fugir não tinha mais jeito, aí continuei. Não tinha mais jeito. O segundo ponto são as renúncias.
Se você ser um bom sacerdote, você precisa renunciar. Com certeza. Você vai renunciando primeiro às pequenas coisas, tem que ir aumentando. Por fim, você renuncia até quase a tua família para poder. Você não tem mais tempo. E nem todo mundo está preparado. Se você amanhã, Adriano, você vai ser sacerdotisa de Umbanda. Larga teu emprego, larga a tua família, tudo em segundo plano. Você vai só passar 24 horas integralmente tomando conta de 300 pessoas, com todos os seus milindres, problemas, dificuldade, enfim. É isso. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E a terceira coisa é o entendimento. Você precisa ter 300 olhares para 300 filhos. Que é o que tem hoje no Instituto. Mais ou menos. Então, você precisa ter... Eu não posso olhar para a tua necessidade, para a tua dificuldade, para o teu jeito de ser, da mesma vez como é que eu olho para Fernanda. Porque são pessoas, por mais que estão juntas, mas têm visões, pensamento, entendimento e momentos diferentes. Momentos da vida. Então, você precisa ter essa flexibilidade de ser mais de um o tempo todo. Se você apenas for uma pessoa só o tempo todo, você não consegue lidar, porque eu vou agradar apenas o seu molde, mas não vou poder agradar ela. Então, já tem um problema aí. E é justamente essa a dificuldade de ser sacerdote, porque se eu lhe dou atenção diferenciada, eu estou dizendo, aí ela vai dizer, por que comigo não é assim? Por que fulano é diferente? Isso é a questão do ego. É onde a religião entra, trabalhar o ego na diversidade. Isso não é fácil. Mas a missão tem desses percalços, é preciso enfrentar. E o senhor abraçou, Pai Gil? Porque... E a melhor forma é o conhecimento. É só conhecendo, aprendendo que você consegue lidar com isso. Ou seja, o senhor estuda o tempo todo até hoje e vai continuar estudando? Sim, eu tenho 3 formações de teologia de Umbanda, que não é bacharel, são teologia de Umbanda. Quando você tem formação da religião é uma coisa. E hoje eu estou, agora no mês de junho, estou formando a minha teologia de bacharel de teologia geral. Que é justamente para ter mais gancho, mais informações sobre outras crenças, outras bases religiosas, mais antigas inclusive, que comungam com a Umbanda. E tentar entender também da onde a Umbanda bebeu para crescer. Quando você entra nesse mundo religioso, ancestral aí, mais antigo, você vê que a Umbanda está dentro de tudo isso o tempo todo, nunca se desfez. Né? É só maneiras, atuações distintas de ver a mesma fé, a mesma coisa. Ou do que foi retratado naquele momento, do que foi interpretado e entendido, né? Exatamente. Infelizmente, a gente está chegando ao nosso tempo, né? Está se esgotando. Tava tão bom, Adriana. Aqui, se deixar, vai... Foi a noite toda, né? Eu só gostaria, não sei se a Fernanda concorda, o senhor falar um pouco sobre esse livro que já foi lançado, né? Sim. E o próximo que está em pré-lançamento, que o senhor também escreveu, que eu acho que é uma forma também de levar conhecimento e informação tanto para quem está na Umbanda e para quem não é da Umbanda também. Exatamente. Né? Esse posso pegar aqui, né? Claro. Esse livro, né? Quem puder ver, ele chama Umbanda de Terreiro. Tem um cruzeiro sagrado, essa foto inclusive foi eu que tirei para incluir esse vídeo. Ele foi feito durante a pandemia, né? Enquanto muita gente se despedaçava, sofria, pulava da ponte, eu recluso decidi escrever. Então eu escrevi esse livro. São 60 capítulos com 60 assuntos diversos dentro da religiosidade umbanda e mais especificamente quebrando paradigma, abrindo porta, esclarecendo e trazendo conhecimento afirmativo sobre a crença de Umbanda e sobre a sociedade em geral. Então é muito recomendado. Fez maior sucesso, está fazendo maior sucesso. É um livro de cabeceira, não só para quem é umbandista, mas quem quer conhecimento, agregar e quebrar tabus, paradigmas. Quem não é da religião e quer conhecer um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Porque tem uma leitura leve, tranquila, muito didática e ele divide em 3 partes, né? Um pouco de mistério, um pouco da vida da Umbanda, o surgimento, um pouco de técnica de terreiro e um pouco filosófico também nos capítulos finais. E traz esse saber. E o outro livro, que vai ser lançado logo após o carnaval agora, é uma viagem sobre o mundo de Exu e Pombogira, que é um tema dos mais diversos, mais perseguidos, mais complexo, super importante para um podcast então, aqui também. Vamos fazer um só sobre esse livro, que seria fantástico, porque é um momento da gente se despreender desse negativo, desse preconceito arraigado social, culturalmente, impregnado nas nossas instituições em relação a Exu e Pombogira, são todas as entidades, mas Exu e Pombogira principalmente, porque traz medo para as pessoas, porque infelizmente foi associada a seres demoníacos que nem sequer é visto, conhecido, muito menos pregado na nossa crença, que é o demônio, que é o diabo. Não existe isso na Umbanda. Então é um quebra de paradigma, uma abertura de oportunidade de caminho. Eu convido a todos a estar lá no nosso lançamento. Até então será dia 14 de março. 19 horas. 19 horas lá no Hotel 10. Eles podem falar? 10. Isso.
E vai ter toda a divulgação da rede social, no nosso Instagram, Isso. no nosso YouTube, no nosso fanpage, então tem tudo. É só procurar lá, @Tenda do Caboclo, tá lá à falar nisso, disposição. a gente está aqui com o Ricardo Franklin, que está nosso como cinegrafista, diretor, diretor. produtor, sonoplasta, videomaker, editor de Tudo. vídeo, tudo. Então a gente vai tentar colocar em legenda aí, mas Isso. a gente está lá no Instagram, a Tenda do Caboclo está no Instagram como a Tenda do Caboclo, é só buscar lá, Tenda do Caboclo, e no TikTok também, né, o Conexão Banda, e no YouTube o canal Conexão Banda também. Muito bem, e breve novidades aí, né? E teve novidades. Temos e vamos novidades, ter mais novidades. canais de divulgação da nossa querida Umbanda. Pai Gil, muito obrigada por esse tempo que o senhor dedicou aqui a esses esclarecimentos. Fernanda e eu estamos assim realizadas Nossa, aqui. muito Se bem feliz. com sede demais, né? Com certeza, já tô pensando no próximo, Adriana. Como não podemos deixar de falar, né? Um grande axé a todos. Um grande Ah, axé a isso é todos. Porque axé é energia em movimento, energia benéfica. Axé é um... Só reforçando no Spotify, Conexão Banda. Axé. Axé.